rápido, né? Caramba, professor! Ó, agora é a hora que a gente vai fazer aquele bate-bola jogo rápido. Vamos rever as principais etapas sobre os envoltórios celulares. Como nós falamos, existem 2 tipos de envoltórios celulares. Então, a gente vai ver os principais assuntos para que a gente realize nossas atividades daqui a pouco, tudo bem? Então, essa aula é a aula 21.2. É o que a gente vai rever, recordar, lembrar da aula 21.1 na tela, minha diretora. Pode jogar. Aê! Bah! Envoltórios celulares. Professor, oi! Quais são os envoltórios celulares? Nós temos aí parede celular e temos membrana plasmática, não é isso? É. Deixa eu aparecer tudo aí, vamos lá. Parede celular. A parede celular encontramos estruturas como vegetal, monera, fungo e alguns protistas. Função da parede celular, proteção? Proteção, mas ela também auxilia no processo de adaptação para que consiga sobreviver em ambientes onde não tem tanta água. Elas apresentam, né, membranas celulares, esse tipo de seres vivos? Sim, mas existem seres vivos que não apresentam parede celular, mas sim membrana celular. Professor, oi, o que vimos da membrana celular? A membrana celular ou membrana plasmática é formada por uma camada lipoproteica. Professor, oi, a estrutura da camada lipoproteica, ela é constituída de quê? Ela é constituída de uma camada de lipídios extracelulares, uma camada de lipídios intracelular. E tem proteínas intercaladas. Nós temos proteínas transmembranárias, temos proteínas extra, temos proteínas intras e temos também conjugadas. Com o quê? Com carboidrato. Lipídio associado com carboidrato, glicolipídio. Proteína associada com carboidrato, glicoproteína. Um conjunto de glicoproteína com glicolipídio, glicocálice. E também não podemos esquecer que temos uma certa quantidade de colesterol nessa membrana. Esta estrutura da membrana plasmática auxilia no processo de separação do meio extra do meio intra. O que significa isso, professor? O meio intracelular é uma solução especializada onde temos estruturas, temos metabolismo. E aí, pessoal, tem temperatura, tem um pH, que é a acidez, onde as enzimas que estão naquelas células vão funcionar. E não pode ocorrer mistura com as soluções extracelulares. Isso, pessoal, é em qualquer tipo de tecido. Tecido cardíaco, tecido hepático, tecido renal, tecido alveolar, tecido pancreático. Então, a membrana plasmática, ela auxilia em manutenção dessas estruturas. Ok. Professor, oi, e o que é semipermeabilidade? É que algumas substâncias conseguem atravessar a membrana plasmática sem gasto de energia. Ela atravessa a membrana plasmática. Qual é? A água é uma delas. Então, a gente chama de permeabilidade seletiva ou semipermeável. Ok. Professor, e o que é especialização da membrana plasmática? É o glicocálice, microvilosidade, junções celulares ou junções aderentes, interdigitações e os desmossomos. Pessoal, o processo de especialização das membranas plasmáticas é nada mais do que o processo de ordem genética, aonde os tecidos vão se formando e tomando a sua função. Tecido hepático, tecido intestinal, tecido cardíaco. Vão ter alterações, especializações que vão fazer com que estejam ligadas diretamente o quê? A sua função. Tudo bem? Tudo bem, professor.
Back, my director! Para mim, minha diretora. Agora que nós finalizamos aqui essa revisão, vou deixar vocês fazendo as atividades, mas daqui a pouco eu volto para realizar a correção. Boa atividade para vocês. Olha eu aí de novo. Galera, foi muita coisa que perguntaram nessas atividades. Misericórdia, essas meninas estavam pensando o que na hora de fazer essas atividades. Ó, se preocupa não. Fizeram as atividades? Agora é a hora que nós vamos comentar, tá bom? Como é que vai acontecer isso, professor? Nós vamos pegar e vamos fazer assim. Eu vou ler a pergunta, vamos colocar a resposta. Aí, enquanto eu estiver comentando, você verifica se você colocou as palavrinhas certas. Como assim, prof? Você pode ter descrito e aí você não colocou o termo, o conceito. Então, nesse momento, você vai sublinhar o que você descreveu e colocar em parênteses o conceito, a palavra técnica. Dessa forma, você cria uma familiarização com esse termo, tá bom? E isso vai auxiliar bastante na hora da avaliação. Se tiver algumas questões fechadas, não se preocupe. A gente vai mostrando lâmina por que aquelas alternativas não contemplam o que foi perguntado. E ó, vou aproveitar e só reforçar. Estou aguardando o vídeo aí de vocês com a participação de todos, tá bom? Na tela, minha diretora. Questão de número 1. A membrana plasmática não define apenas os limites da célula, mas também permite que a célula interaja com o seu ambiente de forma controlada. Quais são os componentes básicos que formam a bicamada lipídica da membrana plasmática? Alternativa A, vitaminas. Alternativa B, água. Alternativa C, sais minerais. Alternativa D, fosfolipídios. Alternativa E, carboidrato. Meus queridos, quais são os componentes básicos que formam? Gente, não é vitamina, não é água, não é sais minerais. A dúvida, my director, back. A dúvida poderia ser o quê? Fosfolipídio ou carboidrato. Mas você lembra? Por quê? Porque tem dupla camada de lipídios. Então, ó, quais são os componentes básicos que formam a bicamada lipídica? Então, a única alternativa aqui, ó, a D, fosfolipídios. Fosfolipídios, como? Nós temos a fosfatidilcolina, fosfatidietylolamina, fosfatidilcerina e os fosfolipídios. São 5 na verdade, né? Mas temos 4 tipos de lipídios que formam a dupla camada lipídica. Tá bom? Vamos para a próxima questão? Next! Aê, minha diretora. Vamos ler, pessoal? Vamos, professor! Localizada na região extracelular, a membrana plasmática é constituída basicamente por peptídeo glicano, celulose, silicoquitina. Já me lembrou coisa vegetal, já me lembrou monera, já me lembrou fungo. Em certos casos, e recebe também substâncias endurecedoras. Nós estamos falando de quê, pessoal? Back, my director. Pessoal, quando a gente começa a ler isso aqui, presta atenção. Localizada na região extracelular da membrana, eu já pensei, glicocálise. Mas aí começou, ó, comigo. É constituída basicamente de peptídeo glicano, celulose, sílica, quitina. Já veio falar de envoltórios celulares. Existem 2 tipos de envoltórios celulares,
nós temos envoltórios parede celular, nós temos os envoltórios membrana plasmática. Mas por estar falando disso aqui, ó, substância endurecedora, isso é vegetal. Parede celular, mas também pode ser encontrado em algumas bactérias e também pode ser encontrado em alguns fungos e também protozoários. Continuando. Na tela, minha diretora. Como a lignina e suberina, que aumentam o quê? A resistência. Qual a alternativa correta para tal estrutura e o ser vivo cuja composição é de quitina? Então, são duas perguntinhas, tem vírgula ali. Primeiro, qual a alternativa correta para tal estrutura? Então, aqui eu vou botar aqui de amarelo. Estrutura, tal estrutura. E eu vou colocar de azul quando vai se referir cujo ser vivo é formado de quitina. É formado de quitina. Então, desse lado é o ser vivo formado de quitina e desse lado é a estrutura. Tá bom? Vamos lá. Em relação a estrutura quitina, resistência, parede celular, verdade, a alternativa até aí está certa. Parede celular, vou botar de amarelinho, está certo até aqui. Ser vivo que tem isso, bactérias, mas que bactéria tem parede celular, mas tem quitina? Não, então está errado. Desmossomos? Não. Algas? Alguma estrutura quitina? Parede celular? Certo. Fungo? Certo. Então é vegetal? É também. Mas quitina? Ah, não. É a alternativa E. Professor, por quê? Deixa eu apagar tudo, que eu fiz uma bagunça aqui. Apaga tudo. Pronto. Por que não é a alternativa E? Porque vegetal é celulose. Vegetal é celulose. Tá bom? Por isso que não está certa a letra E. Quitina, ó, também tem fungos, tem tá bom? Por isso que não entra. Ok. Ó, gabarito, letra C. Eita, que a 3 já veio com o resultado. Eu gosto é assim. São placas arredondadas formadas por células vizinhas, de onde partem substâncias colantes, denominadas de desmogleinas, que atravessam a membrana e guardam as células dessa região. O texto se refere ao quê? Glicocálice, microvilosidades, junções celulares, interdigitação ou desmossomos? Desmossomos. Desmossomos. Então vamos para the question 4. A membrana plasmática é uma estrutura que reveste a célula de todos os seres vivos. Verdade. Essa estrutura, formada principalmente por fosfolipídios e proteínas inseridas, apresentam várias funções. A única alternativa que aqui ó, não contempla uma função realizada por esta estrutura. A. Responder a sinais externos. Não, a membrana plasmática responde. Transporte de substância? Transporta. Envolve material genético? Envolve sim, a membrana plasmática tem a nuclear. Interações celulares? Tem estruturas de interação. Barreira seletiva? Então, envolve material genético? Não contempla? Contempla toda... o professor bugou. A única alternativa que não contempla envolver o material genético, membrana plasmática, porque a membrana plasmática, pessoal, já entendi. Isso aqui é uma célula. Aí aqui tem um núcleo.
é que a membrana que envolve o material genético que está no núcleo tem estruturas diferentes. Ela não tem contato. Membrana plasmática é uma coisa, não contempla a função realizada pela estrutura celular da membrana plasmática. Tá bom. C. Vamos para uma alternativa do Enem? Vamos! As células animais apresentam uma especialização da membrana plasmática denominada de glicocálice, que representa uma camada frouxa de glicídio, associada a lipídios e às proteínas. Assinale a função correta do revestimento da membrana plasmática. A. Dificulta a aderência às outras células. Impede a reação às partículas estranhas, como por exemplo, eu amei, viu? Como, por exemplo, as células de um órgão transplantado, barreira seletiva de substâncias, transporte de substância, adesão e reconhecimento de célula. Correta. Adesão e conhecimento de célula. Glicocálice, não é isso? Perfeito. Meus queridos, para mim, muito obrigado pela participação, um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau.